de Brasileirão, domingo tem Vasco e Cruzeiro em Uberlândia. Mineirão vai ter show e tal. Camila Barbieri tem as informações do Vasco pra gente. Sempre uma honra ter você com a gente, Camila. Ei, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Estamos aqui em São Januário porque eu sei que o torcedor do Vasco vai ficar com saudade desse lugar, viu? O Vasco vai ficar fora durante 6 jogos entre Copa do Brasil, entre Sul-Americana e Brasileirão, viu? E o primeiro jogo dessa grande maratona fora de casa é contra o Cruzeiro lá no Parque do Sabiá. E claro que o Carille vai ter que manejar o elenco, vai ter que fazer escolhas aí para evitar desgaste, porque realmente são partidas intensas que a questão física pode pegar. Viu? Contra o Lanús também, jogadores como o Coutinho, Nuno Moreira sentiram bastante o desgaste, viu? Para essa partida contra o Cruzeiro, algumas dúvidas. Isso porque o Payet segue tratando de lesão e também o Maurício Lemos segue tratando de lesão, viu? Eles nem estão treinando com o elenco, então pode ser que nem viajem. Mesma situação do Tietê, só que por outro motivo. O Tietê, ele tá tratando, né, cuidando de problemas familiares, nem jogou contra o Lanús e pode ser que desfalque também o time, viu, Escobar? E o Cruzeiro que não vive um bom momento, né, meninos? Ô, Pedrosa, você tá confiante no Vasco? Lembra aí, qual é a sequência do Vasco? O que o cara ele vai encontrar? Cruzeiro fora de casa. Operário, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tem o Palmeiras. Sempre difícil a Copa do Brasil. Palmeiras. Tem mais alguém aí difícil, hein? A produção vai pegando aí pra gente saber essa sequência do Vasco. O pessoal vai ver lá. Lanús também. Você tá Cruzeiro, Operário, vai dizendo aí. Palmeiras, já falamos. Porto Cabedelo, Vitória e Lanús. Então, o Vitória é aqui ou lá? Também. Tudo fora. Vitória é lá também? Tudo fora. Até o Lanús é tudo fora. Depois do Lanús, o Vasco faz 5 jogos no Rio de Janeiro em 6. A grande prova de fogo do Carille, você acha? Acho, com certeza. Porque fora de São Januário, ou seja... Assim, daria pra encarar a próxima sequência, ela é uma sequência que vai definir o semestre do Vasco. Eu não acho isso, não. Eu acho que o Vasco vai ter, como eu disse aqui, 5 jogos no Rio de Janeiro com condições de terminar essa parte pro Super Mundial bem, tranquilo. Mas pode definir a cabeça do Carille, porque tudo é a forma como as coisas vão acontecer. Se perder pro Cruzeiro, Pedrosa, o Carille cai? Depende. Como que ele tá perdendo? Ele tá perdendo jogando bem? Ele tá perdendo conseguindo mostrar alguma evolução? Ele tá perdendo conseguindo fazer o Vasco conseguir competir? Talvez não. Se ele perder, tomar um 3-0 como ele tomou pro Corinthians, ele vai cair. É fato. Pancada, ele cai. Sim. Pancada, ele cai. Porque assim, fora o ambiente da torcida, a diretoria ela avalia desempenho. Ela avalia o que tá acontecendo dentro de campo. Então assim, se a gente for pegar no preto e no branco, a temporada do Vasco, semifinal de Campeonato Carioca, caiu pro Flamengo. Ok. Passou na primeira fase da Copa do Brasil, passou na segunda fase da Copa do Brasil. Ok. Tá com 5 pontos na Sul-Americana junto com o Lanús, que é o líder. Ok, tá vivo na competição. Sim. E tá ali na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. Alguém esperava algo no preto e no branco diferente disso na temporada do Vasco? Porque se esperava, tá vivendo outra realidade. Porque esse é o Vasco, é time de meio de tabela que vai ali brigar por umas Copas. Agora, o desempenho tem sido o que se espera? Talvez não. É isso que é o ponto. Eu acho que ele tem que principalmente solidificar a defesa do Vasco. Chegar lá contra o Cruzeiro e não ser uma presa fácil. Ainda mais nos jogos fora de casa, que o Vasco é completamente diferente do que é em São Januário. Então assim, o que eu espero no domingo? Pelo menos pontuar, cara. Tem que jogar pra pontuar, tem que jogar pra brigar, entendeu? Contra o Operário, tem que vencer o Operário, porque é uma equipe maior e é uma equipe que é de primeira divisão, contra um time que tem um investimento muito menor que o do Vasco. E os outros jogos é brigar também. O que o torcedor talvez espere, Fernanda, tudo bem que tem aquele que já está com a opinião formada, que é fora Carille e tudo mais. Mas o que o torcedor, que é um pouco mais lúcido, espera é competir. Competir, competir. É isso. Se não competir, vai cair na tabela, vai cair nas competições, aí realmente vira uma crise. Mas assim, tem que ter um alinhamento de expectativa. O próprio Cruzeiro aí, que fez um investimento milionário, cheio de jogador badalado, acabou de cair na Sul-Americana. Imagina se fosse o Vasco caindo na Sul-Americana. A crise que ia estar. E com um investimento muito menor. Então assim, cara, tá dentro do padrão, Fernando. A verdade é essa. Fábio Carille faz um ótimo trabalho? Não. Ele faz um péssimo trabalho? Também não. Mas e tem um ponto também, né, Vene, que é assim... Ah, mas Fernanda, eu concordo com o Pedrosa, mas olha, eu não gosto do estilo de jogo do Carille. Não, mas peraí. Quando você contrata o Carille, você espera o quê? Não, tudo bem, eu também acho isso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que pra prateleira que o Vasco hoje tem financeira, que eu tô feliz falando, a gente vem um tipo de jogo que é pra você tentar, com as peças que você tem, encarar o calendário brasileiro. Então vai trocar o Carille, vai pegar talvez um cara um pouquinho mais ofensivo, vamos dizer assim. Então, ele vai ter um outro tipo de jogo, mas ele vai bater nos mesmos problemas. Na mesma limitação. Na mesma limitação, porque olha aqui, Vene, há quanto tempo neste programa a gente já reconheceu que o problema do Vasco é a regularidade dentro de um jogo.
E a defesa? Ele não consegue ficar 90 minutos jogando muito bem. Ele joga 45 minutos espetaculares e do nada baixo. E será que a culpa é sempre do treinador? Eu acho que são as limitações ali que o Vasco acaba tendo. Porque o Vasco está num momento de se reconstruir. Ele teve um momento que ele virou SAF. Gente, isso é muito... Se a gente parar para pensar. E hoje ele é híbrido e ele está procurando um novo cara, ou mulher, ou enfim, empresa, para comprar o Vasco. Então, a fase do Vasco é muito delicada, Vene Casagrande. Fernandinho, é por isso que eu não culpo 100% o Carille. Sim. Óbvio, eu tenho algumas críticas. Por exemplo, o setor defensivo, que sempre foi forte na carreira do Carille, ele deixa a desejar no Vasco da Gama. Ele precisa melhorar isso. As entrevistas coletivas, eu falo isso porque a comunicação hoje em dia é extremamente importante. E numa entrevista coletiva, quando ele tenta bater de frente com o maior patrimônio do Vasco da Gama e aquele que carregou o Vasco da Gama durante muito tempo, que é a sua torcida, ele estava indo no caminho errado. Fora isso, a gente precisa também olhar o que foi entregue para ele. Por exemplo, as peças para o setor ofensivo vieram durante a temporada. Ele, teoricamente, tem que trocar o pneu com o carro em andamento. Então, eu tenho, sim, algumas críticas ao Carille, mas quando você contrata o Carille, você não pode esperar um show de espetáculo da equipe. Nunca foi isso, o Carille nunca foi isso. Ele sempre demonstrou ser um cara que entende muito de setor defensivo, saber defender muito bem. Só que no Vasco da Gama, repito, ele deixa a desejar nesse quesito. Então concordo quando o torcedor cobra isso. Agora, cobrar um espetáculo do Carille, tendo em vista a matéria-prima que ele tem em mãos, eu acho já um exagero. Mas, repito, a minha crítica aqui também foi muito em cima do discurso dele, que eu acho que ele melhorou bastante nos últimos jogos pós-partidas. Eu acho que o Carille não chega, depois desses 6 jogos, técnico do Vasco. Eu acho que ele não será o técnico do Vasco. Eu acho que não chega também, não. Quando começar Eu os acho que não 5 chega no também. Rio, eu acho que ele já não será mais o técnico do Vasco. Você acha também não, Raíssa? Eu acho que não chega também. Eu acho que não chega também, não. São jogos difíceis, né, que o Vasco tem pela frente. O Vasco é um time muito instável. Ainda não consegui ver, pelo menos, o mínimo de regularidade do Vasco. A Carille até falou numa entrevista coletiva que prefere um time nota 6 do que um time nota 9 e um time nota 4. A verdade é que essa nota 9 do Vasco, eu não vi uma atuação nota 9 do Vasco desde então, né? Esse ano, acho que eu não vi uma atuação nota 9 do Vasco. Pedrosa pode falar melhor sobre Concordo. isso, se ele viu alguma atuação nota 9, eu a não melhor vi. atuação do Vasco foi contra o Flamengo, Raíssa. Pelo nível de dificuldade Verdade. do adversário, entendeu? Eu acho que foi a melhor Exatamente, atuação. Eu acho que vai ter muita dificuldade contra o Cruzeiro lá, vai ter muita dificuldade contra o Lanús, eu acho que perde do Lanús, por exemplo. E aí tem do Palmeiras também, acho que não ganha do Palmeiras. Então, não sei nem se chega para o jogo contra o Puerto Cabello, né? Que é, teoricamente, mais tranquilo. Tem o Operário ali, que também é um jogo chato, porque eu concordo com o Pedrosa, acho que o Vasco tem obrigação de ganhar, mas esse jogo lá é fora. E eu vejo muito o Vasco quando joga com adversários assim, não consegue encaixar muito bem o jogo, talvez se sinta muito pressionado e isso acaba atrapalhando, muito pressionado a mandar na partida, a vencer, a desempenhar bem, isso acaba atrapalhando um trabalho que não é um bom trabalho até aqui. Então eu acho que eu não sei nem se o Vasco chega vivo, se o Carille, perdão, chega vivo até o jogo contra o Porto Cabello, tá? Mas acho que nessa sequência aí vai ficar difícil para ele. Vai chegar ou não vai, ô Pedrosa? A tua opinião é a mais qualificada. Eu acho que não chega ao fim dos 6 jogos empregado. A Raíssa também acho que não. Eu nem opinei quando ele vai cair. Concordo com a Raíssa. Não sei se ele chega no 6º ou no 5º. Ele pode cair daqui a 2 rodadas, né? Eu acho que se ele tomar um pau do Cruzeiro lá, dependendo da derrota, já não sei se ele vai chegar no 2º jogo. É esse que é o ponto. Tem essa questão se aí. Toma uma pancada bem dada, como foi, por exemplo, o Cruzeiro e Bahia. 3-0 o Cruzeiro. Amigo, a chance dele cair é muito grande. É muito grande. Muito, Já sinceramente. agora, no fim de semana, né? Exato, porque a diretoria, isso é informação, ela não tá avaliando só o que tá acontecendo com o resultado. Seria muito fácil. Porque em resultado, gente, se a gente for avaliar a temporada do Fábio Carille em resultado, é uma temporada dentro de tudo que se esperava do Vasco. O Vasco é um time de meio de tabela, o Vasco passou da primeira e da segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco tá ali com 5 pontos na Copa Sul-Americana, empatado com o líder, tendo condições de se classificar. O Vasco chegou às semifinais do Campeonato Carioca e foi eliminado pro Flamengo, que ninguém esperava que fosse ao contrário. Então, assim,
Letra fria, vamos pegar o caderninho dos resultados. O Vasco tá com 7 pontos no Campeonato Brasileiro, tá ali na 8ª colocação. No caderninho dos resultados, tá ok, tá dentro do que se espera. A questão é o quanto esse time tá evoluindo ou não. Então, assim, já são quase 5 meses de trabalho e ele tem que mostrar mais futebol. Ele tem que ser pelo menos uma equipe consistente defensivamente para que ele se proteja. Porque enquanto o Vasco, se ele é um técnico defensivo, enquanto o Vasco toma gol, como toma, a torta e a direita, apesar de não ter tomado nos 2 últimos jogos, cara, o trabalho dele não vai ser protegido sob aspecto nenhum. Então, assim, tomou uma pancada do Cruzeiro, aí eu te falo, muito provavelmente ele vai ser demitido. Agora, perdeu de 2-1, pô, o Vasco jogando bem, o Vasco tentando criar oportunidade, com fatalidade do jogo, ele vai continuar. Ele vai continuar. É fato. Porque, e só para finalizar, em questão de informação também, do Gabigol, hein? o grande medo da diretoria hoje, além de não entender que é o momento para demitir, quem vem? Quem vem? Quer que eu te dê uma lista? Não. Tem uma lista Não, pra te dar. gente, ó, inclusive tem informação. Ramon Dias tá na pista, Tá hein? conversando com o Santos. Tá conversando com o Santos. Não, ele vai esperar o Vasco. E já teve reunião. De novo? Na verdade, quem tá conversando com o Santos, na verdade, com o Neymar pai e o seu empresário Você André gosta do Cury, Ramon Dias? é o Emiliano Dias, que é o filho do Ramon Dias. Então, assim, há uma possibilidade, não vou cravar nada aqui, mas há uma possibilidade do Emiliano Dias ser o novo técnico do Santos, tá? Isso é uma informação, Eles tô dando uma informação aqui. Tentaram fazer isso no Botafogo, não foi? Na verdade, no Botafogo, o Ramon teve um problema de saúde. Sim, e mas aí o Emiliano ficou um tempo Exato. à frente, aí o negócio não resolveu nunca, né? Então, eu tô dando uma informação aqui. Há uma conversa do Santos com o Emiliano para ele ser o técnico do Corinthians. Se o Ramon vai estar no combo ou não, isso eu não sei. Mas Não, há do essa Santos. conversa. Do Santos, Santos, não do Santos, Corinthians. perdão. Santos. Então, assim, hoje o Dorival tem conversado também com o Corinthians. Dificilmente o Vasco conseguiria fazer qualquer tipo de proposta perto do que o Dorival tá pedindo. Luiz Castro, 3 milhões de reais, esquece. Milito pediu mais de 2 milhões de reais pro Fluminense. Renato Gaúcho está empregado. Aí tem, digamos assim, possíveis. Fernando Diniz! É esse que é possível. Como é que é a vinheta, Papa? Fala aí, Bagé. Você que é bom de vinheta aí. Fernando Diniz! E o Daí Ramon Helman. E o Daí Helman tá no par aí. Antônio daí, Oliveira, não te maionese. pega, não? Antônio Oliveira. Aí, ó. Antônio Oliveira não te pega, não? Ele é Valdemar Pedrosa. Ele é um técnico que foi, inclusive, avaliado lá no início, quando o Vasco estava buscando treinadores, mas o Vasco ainda não mais o entendeu perfil. que ele era o ideal para aquele momento e até por isso pegou o Carille. Não duvido que se o Vasco demitir o Carille, que ele esteja na lista. O Paulo Pesolano, que é outro treinador também. Forte, né? Exato. O Paulo Pesolano é outro treinador também que o Vasco já sondou e tudo mais. Então, assim, o grande problema hoje não é só demitir o Carille. É ter a certeza de que quem vai assumir vai conseguir jogar melhor do que o Carille. E isso é difícil no mercado hoje. Família vascaína, acreditem se quiser. Alguns torcedores do Vasco pedem o retorno do técnico argentino Ramon Dias. É isso mesmo, a pressão está insustentável para cima do Fábio Carille, né? Assim, a gente sabe que o Vasco terá 6 jogos aí muito decisivos, né? Jogará agora contra o Cruzeiro com uma pressão gigantesca. Se o Vasco, eu não quero que isso aconteça, mas se o Vasco perder para o Cruzeiro de forma assim vergonhosa, o Cruzeiro não vem fazendo uma boa temporada até o momento. Tem bons jogadores, tem um bom elenco, mas ainda a equipe lá ainda não está entrosada. Se o Vasco perde por uma equipe dessa, né, a chance do Fábio Carille ser demitido é assim, gigantesca. Então, para isso não acontecer, o Carille tem que vencer todos os jogos. E a gente sabe, muitos torcedores e até mesmo a diretoria do Vasco, né, optam por esse retorno do técnico Ramon Dias junto com seu filho Emiliano Dias. O Santos também entrou na parada para contratar o técnico argentino. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não quero o Ramon Dias de volta no Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco tem que mirar outros técnicos, mas o problema do Vasco não é só treinador. O problema do Vasco é jogadores, é elenco. A gente sabe que no calendário desse brasileiro, campeonato insano que é esse do brasileiro, jogo domingo e quarta, não tem descanso. Vasco teria que ter, primeiro, jogadores decisivos que cheguem na cara do gol e façam gols, né? Tem um Verratti, mas teria que ter mais jogadores. Só o Verratti é muito pouco, né? Teria que ter pontas mais de qualidade.
Teria que lapidar cada vez mais o Nuno Moreira, que a gente sabe que tem da onde tirar. Então o problema do Vasco não é só o treinador, já começa por aí. E há uma força gigantesca. Torcida quer, fora Carille. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Carille, gente, pra extrair, sabe? Tá muito difícil extrair coisa boa desse elenco do Vasco. O Vasco precisa de contratações, é muito fácil. Fora Carille, aí entra o Ramon Dias, vamos supor, dá 3 jogos... Ramon Dias não desempenha um bom futebol. Fora Ramon Dias. E vai ficar nessa até quando? Vai ficar nessa até quando? Então, assim, o Vasco, né? A diretoria do Vasco não tem que se basear no que a torcida tá pedindo. E sim no que o Pedrinho, né? Que foi um grande comentarista, enxerga que é bom para o elenco do Vasco. Torcedor do Vasco, não só do Vasco, de qualquer clube, é muito passional. Então, assim, a diretoria tem que agir com a cabeça, não pode ouvir da arquibancada. Eu acho que o Pedrinho, se tomar a decisão de demitir o Fábio Carille, tem que prestar muita atenção em qual treinador irá contratar. Então tá aí, o nome saiu agora essa informação, Ramon Dias e outros nomes de ataque que eu vou trazer no próximo vídeo, estão na mira do Vasco. Um deles, ex-Botafogo, Vitor Sá. Vasco tem interesse na contratação desse atleta, é um cara muito bom, ponta esquerda, cara decisivo, ajudou muito o Botafogo a ganhar partidas sob o comando do Luiz Castro. Então, assim, vamos aguardar os próximos capítulos. É por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. O sentimento jamais pode parar. Fiquem com Deus!